Olá, todo mundo bem? Que a paz de Jesus se faça presente dentro do seu lar, em toda a sua família, iluminando, protegendo e guardando, né? Nos livrando de todo o mal. Amém? Estou morrendo de saudades, vontade de estar em nossa sala junto com vocês. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Por enquanto, vamos ficar em casa. Vamos para mais uma aula. Hoje, aula de ciências, livro didático, página 12, 13 e 14, com exercício. O reino animal. O reino animal é formado por uma variedade de seres vivos, incluindo o ser humano. Eles podem ter formas e tamanhos muito variados e podem viver em lugares diferentes, como nas florestas, nos campos, nos mares e até mesmo em nossas casas. O reino animal, ele pode ser dividido em dois grupos: os vertebrados e os invertebrados. Então, olha só. O reino animal é dividido em dois grupos: vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados possuem uma coluna vertebral, isto é, tem um esqueleto ósseo, como o cachorro e o homem, ou cartilaginoso, como as arraias e os tubarões. A coluna vertebral é o eixo central do esqueleto, responsável por sustentar o corpo dos animais vertebrados. Ela é formada por um conjunto de ossos, chamados de vértebras. Então, cada ossinho que a nossa coluna tem é chamado de vértebras. Os vertebrados são divididos em 5 grupos, formados de acordo com as semelhanças entre os animais. Olha só, ele é dividido em 5 grupos. Temos o primeiro grupo. Os peixes nascem de ovos, que na sua maioria se desenvolve fora do corpo da fêmea. Eles nadam, vivem e respiram dentro da água. A maioria tem o corpo coberto de escamas e se locomovem por meio de nadadeiras. Animais ovíperos. Os peixes são animais ovíparos. São aqueles que se desenvolvem fora do corpo da mãe, em ovos. Mas só os peixes são ovíparos? Não. Por exemplo, as aves, elas também são animais ovíparos, que nascem do ovo, fora da barriga da mãe. Temos também os anfíbios. Anfíbios são animais que vivem tanto na terra como na água. Alguns têm a pele úmida, podem ser lisa e escorregadia, como os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas. São exemplos de animais anfíbios. Anfíbios são animais que vivem tanto na terra como na água. A rã, por exemplo, é um animal anfíbio que nasce de ovos que se desenvolvem na água ou em um local úmido. Os répteis. Répteis são animais que têm o corpo coberto de escamas, como por exemplo as cobras, placas duras, como por exemplo os jacarés, ou carapaças, como as tartarugas e os cágados. São exemplos de répteis. Olha só, tem o corpo coberto de escamas, placas duras
ou carapaças, os répteis. Os répteis se reproduzem através de ovos. Eles se arrastam porque não possuem patas, ou quando as possuem, estas são muito curtas. Observe essas características em cobras, jacarés, lagartos, lagartixas. São o quê? São répteis, né? Que possuem pernas curtas, tá bom? As aves. As aves são animais vertebrados, que têm o corpo coberto de penas, possuem bico, põem ovos e os chocam para depois os filhotes nascerem. Eles andam com duas patas, por isso que são chamados bípedes. Então, animais que possuem duas patas são chamados bípedes. Repete comigo, bípedes, animais que têm duas patas. Olha só, os mamíferos. Os mamíferos são gerados e se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Por isso, são classificados como vivíparos. Vivíparos são os animais que são gerados dentro da barriga da mãe. Ovíparos, os animais que nascem do ovo. Olha só, quando nascem esses animais, eles se alimentam do leite materno, ou seja, se alimenta do leite da mamãe, né? Os mamíferos são animais que geralmente têm o corpo coberto de pelos e vivem na terra ou na água, como o homem, o morcego. O morcego é um animal mamífero, o cavalo, o carneiro, a baleia, o coelho. Eles andam, nadam, voam, correm e saltam. Quando tem quatro patas, são chamados de quadrúpedes. Então, os animais que têm quatro patas são chamados de quadrúpedes. Por exemplo, o elefante é quadrúpede, o cachorro é quadrúpede, o gato é quadrúpede. Olha só, o homem é o único mamífero que raciocina. Isso é, ele pensa. A baleia é o maior mamífero que vive na água. O elefante é o maior mamífero terrestre. E o morcego é o único mamífero que voa. Viu que interessante? O mamífero que voa é o morcego. Ele é o único de todos, somente ele. É o único mamífero que voa, tá bom? O elefante é o maior animal mamífero terrestre, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão resolver os exercícios da página 13 e os exercícios da página 14 até o número 4. Então, na página 14 tem o exercício 3 e o 4 que você vai resolver, tá bom? É muito fácil. No número 1, você vai observar a imagem e depois responder as questões. Na imagem tem o esqueleto de uma cobra, né? Você pode observar na imagem escura que tem o esqueleto de uma cobra. Depois vem a pergunta: o esqueleto mostrado acima é de um animal vertebrado? Como é possível saber? Olha, a própria pergunta já fala. O esqueleto. Então, se tem um esqueleto, ela é um animal vertebrado. Mas por que você consegue saber isso? Você vai observar a figura e responder. Na letra B tá assim: qual a função da coluna vertebral no corpo dos animais? Olha só, qual é a função da coluna vertebral? Lá na página 12,
Logo abaixo aí do esqueleto do gato, está falando assim: a coluna vertebral é o eixo central do esqueleto, responsável por sustentar o corpo dos animais vertebrados. Então, qual é a função da coluna vertebral? Sustentar o nosso corpo, não é? Na letra C, a qual grupo pertence o animal da imagem? Que imagem é essa? A imagem da cobra, o esqueleto da cobra. A qual grupo esse animal pertence? Escreva as características e classificam como tal. Você vai escrever que ela pertence a qual grupo de animais? Aves, répteis, né? Mamíferos, qual que ela pertence? E você vai escrever as características que ela tem, né? No número 2, você vai responder sim ou não. Olha a pergunta: o homem é um mamífero? Lembra só, no texto da página 13 está escrito assim: o homem é o único mamífero que raciocina, que pensa. O homem é o único mamífero. Aí a pergunta: o homem é um mamífero? Sim ou não, né? Você vai responder. Na página 14, observe as características. Nada, respira debaixo d'água, tem o corpo coberto de escamas. O que você vai fazer? Essas características correspondem a qual animal? Ao jacaré? Ao pinguim? Ao peixe ou à cobra? As 3 características acima pertencem a qual animal? Você vai marcar um X no animal que for a resposta. No número 4, escreva o nome de animais que possuem as características solicitadas. Um animal bípede e com penas. Bípede é o quê? Animal que possui 2 patas. Animal quadrúpedes e com pelos. Você vai pensar em um animal quadrúpede que possui pelos, tá bom? Além desses exercícios, tem o exercício da folha, né? Que é copiar e responder no caderno de caligrafia. As frases, é somente leitura e copiar as frases. Você vai ler as frases e copiar todas no caderno de caligrafia, ok? Olha só, caprichem com a letra, façam com atenção, né? Muito cuidado, capricho com o caderno, zelo, né? Porque o caderninho, ele é o seu objeto de estudo, tá bom? E qualquer coisa, se tiver dúvida, pode conversar comigo, eu estou à disposição para ajudá-los, tá bom? Deixe um joinha, tá bom? Se inscreva no canal para que quando tiver um vídeo novo você já vai ficar sabendo, tudo bem? Um grande beijo, que todos tenham um final de semana abençoado, que a luz do Senhor se faça presente dentro dos nossos lares. Que o nosso final de semana seja repleto de paz e repleto de luz, tá bom? Um grande beijo e bons estudos.